E você chegou ao Engenharia Carga Rápida Tech, que apresenta novas tecnologias ou assuntos que não são normalmente abordados no seu curso de engenharia. E eu sou a professora Valéria Moreno, formada em Engenharia Mecânica, com pós-graduação em Gestão Empresarial. Durante a minha carreira, atuei por 19 anos junto a empresas, a indústrias, projetando máquinas, gerenciando produção, manutenção, ferramentaria, planejamento e controle de produção, serigrafia, estamparia, pintura, enfim, a fábrica toda. Inclusive, já participei de diversos projetos de implantação de fábricas, inclusive uma de mais de 140 milhões de dólares. Portanto, vem comigo que é sucesso, é um ganho enorme. Engenharia Carga Rápida Tech trata de temas importantes para a vida do engenheiro de campo, abordando tecnologias que não são faladas nos cursos de engenharia. Solicite o seu tema para o Engenharia Carga Rápida Tech através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou solicite o seu tema via gravação por WhatsApp através do número 013 99745 1238. A aula tema do Engenharia Carga Rápida Tech é Manutenção de Cabine Primária Industrial e foi solicitada pelo Sr. Jackson. Deixe o seu comentário, eu gostei, eu curti e é prazeroso. Não esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida. Lembrando, o Engenharia Carga Rápida Tech é disponibilizado todas as quartas-feiras com novas tecnologias que não são apresentadas no seu curso de engenharia. E como a energia elétrica que alimenta subestações industriais é gerada? Bom, 80% da energia elétrica brasileira é gerada através de hidrelétricas, que consistem de utilizar a energia potencial de um reservatório de água para gerar energia. Essa energia é elevada e rebaixada através de transformadores que alimentam as indústrias e as casas e tudo mais. Perceba, se olharmos de perto uma hidrelétrica, ela possui um reservatório, uma turbina, ou seja, a água em alto nível, ela é levada com a sua energia potencial para uma turbina, que entra em rotação, fazendo que um gerador rotacione e gere então a energia elétrica. Essa energia elétrica é levada a um transformador da hidrelétrica, que é levada às linhas de transmissão. E os quase 20% da energia elétrica brasileira é gerada através de termoelétricas, que consiste de uma turbina que é alimentada através de uma caldeira, de uma fornalha. Mas o vapor que sai, que já foi utilizado pela turbina, acaba retornando para a fornalha, pois no trajeto existe ali um condensador. Então, essa água que foi utilizada na turbina, esse vapor que foi utilizado na turbina, retorna na forma de água. De qualquer modo, a rotação desta turbina movimenta um gerador que irá, então, gerar energia elétrica que irá abastecer as redes elétricas. Uma vez a energia elétrica gerada, então ela parte para a transmissão e distribuição dessa energia. Neste caso, então, sendo hidrelétrica ou termoelétrica, haverá ali sistemas de transmissão e de distribuição, onde existirão transformadores para
redução da energia, redes de transmissão que são alimentadas pelo transformador. Na saída da hidrelétrica, usualmente a tensão é de 130 mil volts. Isso mesmo, 130 mil volts. E esta elevadíssima tensão, esta alta tensão, é devido à necessidade de se utilizar cabos mais finos, uma vez que potência transmitida é uma relação entre tensão que multiplica a corrente. E se existe então uma tensão elevada, será necessário ali uma subestação também para elevar e reduzir essa transmissão. Teremos também linhas de distribuição. Perceba então que se as redes de distribuição de energia distribuem numa tensão de 130 mil volts, será necessária ali uma subestação que irá reduzir de 130, que usualmente para 13.800 volts. Os postes que vemos nas ruas, o fio mais alto que existe no poste está a 13.800 volts usualmente. Alguns deles possuem transformadores que irão então alimentar as residências. Temos também, quando existem organizações industriais, temos as duas opções. Ou o poste possui o transformador para alimentar prédios de organizações, ou então o poste alimenta a uma organização produtiva com 13.800 volts e a organização produtiva possui a subestação. A organização produtiva então possui a sua subestação, que usualmente é alimentada a 13.800 volts. E é aqui que começamos então a nossa manutenção da cabine primária, da nossa subestação de entrada na nossa organização, que recebe usualmente uma tensão na ordem de 13.800 volts. E agora que sabemos como que a energia elétrica é gerada e como é distribuída, vamos entender qual é o conceito que existe por trás de um transformador, também chamado em chão de fábrica, em campo, de trafo. Perceba, se tivermos um fio enrolado, chamado então bobina, e um outro fio enrolado ao lado, o primeiro enrolamento, quando passar uma corrente elétrica através do fio, existirá um campo eletromagnético que influenciará o segundo enrolamento do fio, ou seja, alimentando a primeira bobina com uma tensão e uma corrente, sairá na segunda bobina uma tensão e uma corrente por indução eletromagnética. Este é o conceito. O eletromagnetismo gerado em uma bobina que recebeu tensão e corrente elétrica gerará tensão e corrente elétrica em uma segunda bobina através de um campo eletromagnético gerado pela primeira bobina. Neste caso, então, teríamos que a bobina que recebe a tensão e a corrente, que é a bobina de entrada, é chamada de primário. E a bobina onde sai a tensão com uma corrente que foi induzida por um campo eletromagnético é chamada de secundário. Perceba então que podemos fazer uma relação. Como a bobina do primário recebeu uma tensão V1 de alimentação e a bobina do secundário então liberou uma tensão V2 de saída, temos então uma relação de V1 sobre V2, que é proporcional ao número de voltas de enrolamento desse fio.
Perceba que V1 sobre V2 é proporcional, é igual a N1 sobre N2, que é o número de voltas de espiras, ou número de espiras, e que é inversamente proporcional à corrente gerada. Faz muito sentido, afinal, a potência fornecida no primário, a potência de entrada, tem necessariamente que ser igual à potência de saída, evidente. Até a potência de saída um pouco menor, devido a algumas perdas, porque não existe rendimento 100%. Perceba então que a potência elétrica, que é tensão vezes corrente, V1 vezes I1, de um lado, é proporcional à potência do outro lado, V2 vezes I2. Ou seja, se alimentamos com V1 de um lado, e temos uma corrente I1 passando na entrada, do outro lado, na saída, se a tensão foi amplificada, a corrente máxima é menor. Podemos então perceber no nosso esquema elétrico tal condição. Ou ainda verificar nessa condição em como ocorre este enrolamento e como é feita a passagem desse campo magnético, utilizando um meio metálico mais permissível ao campo magnético, tal indução fica melhorada. Agora, em uma fábrica, em uma organização produtiva, as máquinas e equipamentos são alimentados por tensão trifásica, e neste caso, então, teríamos a necessidade de praticamente 3 transformadores, ou seja, 3 conjuntos com pares de bobina em cada conjunto. Perceba então que o primeiro conjunto tem uma entrada, uma bobina de entrada e uma bobina de saída. O segundo conjunto também tem uma bobina de entrada e uma bobina de saída, e o terceiro mesmo. Podemos construtivamente simplificar tal condição. Agora perceba construtivamente como ficaria então um transformador trifásico. Ele teria então esses 3 conjuntos de enrolamentos, onde cada conjunto de enrolamento teria o primário e o secundário enrolados paralelamente. Organizações industriais produtivas utilizam transformadores trifásicos. Esses transformadores trifásicos terão potência entre 500 kVA a 5 MVA. Sua alimentação de primário gira em torno de 13.800 volts na sua entrada. Esse transformador poderá ser a seco, onde o transformador, neste caso, a seco, não utiliza qualquer fluido para a refrigeração de suas bobinas, porque tanto a bobina do primário como a bobina do secundário, por vibrarem, por trabalharem com frequência, ocorre ali um aquecimento, mesmo porque a transmissão de potência entre uma bobina e a bobina do primário e a bobina do secundário não é perfeita. Ocorre ali uma perda de rendimento e ali um aquecimento. Então temos transformadores a seco e transformadores a óleo, onde o óleo é utilizado na refrigeração das bobinas do primário e do secundário. Neste caso, então, o óleo flui pela própria convecção das bobinas, onde o aquecimento da bobina faz com que o óleo circule através do transformador, mantendo ali uma boa troca térmica e uma temperatura estabilizada de operação. Apesar do transformador trifásico a óleo ser diferente em função do fabricante e função da potência, existem algumas características em comum, como por exemplo os bornes de entrada, os bornes do primário, ou também os bornes de saída, os bornes do secundário, usualmente estão sempre na mesma posição. Até mesmo então a válvula de coleta do óleo.
Afinal de contas, se um transformador a óleo é refrigerado com óleo, existe ali uma alteração durante a operação. Esse óleo pode perder as características de operação e poderá até danificar o transformador, promovendo até curto-circuito desse transformador. Então este óleo exige uma análise química, física e cromatográfica. Perceba então que também os transformadores possuem plaquetas que identificam as características técnicas do transformador. Esta plaqueta possui as características de alta tensão, que são as características do primário do transformador, e a tensão de saída da baixa tensão, que é do secundário. Ah, mas por que as características de entrada do primário tem ali várias tensões de entrada? Ah, por vezes esse transformador, dependendo da localização onde é instalado, não possui os 13.800 volts na entrada, possui, por exemplo, 13.000 volts ou próximo disso. Neste caso, os transformadores possuem ajustes para garantir que a tensão do secundário seja a tensão desejada de alimentação das máquinas e equipamentos. É esse ajuste de tensões possíveis de um transformador nós chamamos ajuste do TAP. Nesse transformador do nosso exemplo, o TAP possui 5 ajustes do primário. Perceba então que um transformador a óleo ainda possui algumas características que precisamos sempre analisar em uma manutenção ou numa fiscalização na cabine primária. Por exemplo, verificar se o nível do óleo está em conformidade, está de acordo com a sua condição de operação e funcionamento normal. E a temperatura do óleo. Todo transformador a óleo possui um termômetro, pois caso o transformador esteja em sobrecarga, a temperatura do óleo começará a subir e indicará que o transformador necessita ter a sua potência de saída descarregada, ou seja, diminuirmos a carga sobre o transformador. Temos também ali, se a temperatura do óleo está alta, uma condição de segurança, que é uma válvula de alívio de pressão. Alguns transformadores possuem uma válvula de alívio até elétrica, chamado alívio de pressão súbita, onde ocorre ali uma abertura rápida da descarga do óleo. Transformadores são sensíveis a variações de tensão, sobretudo a descargas elétricas, e para tanto, na entrada de uma subestação é necessário que exista um para-raio de distribuição, ou seja, a rede de distribuição de energia deve ter um para-raio logo na entrada da subestação, no poste da entrada da subestação. Este para-raio não tem a função de atrair raios, mas sim de aliviar a sobrecarga de tensão gerada por um raio. Neste caso, então, o para-raio protege e atenua a descarga elétrica. Perceba então uma subestação e o seu poste. No nosso exemplo, a subestação fica ao lado esquerdo e o poste ao lado direito, aqui no nosso desenho. Perceba então que como o para-raio de distribuição deve ficar no poste da rede de distribuição, temos então ali o para-raios. Usualmente ele é feito em material cerâmico, em óxido de zinco ou carboneto de silício. Quando ocorre uma descarga elétrica provinda de um raio, de uma variação meteorológica, de uma chuva, este raio que cai na fiação gera uma elevadíssima tensão na rede de distribuição de energia elétrica. Esta rede, então, possui um ponto de para-raio que irá fazer a descarga dessa energia até o solo. Além da proteção da rede de distribuição de um para-raio de distribuição, temos do outro lado uma proteção contra curtos no consumidor, contra curtos que ocorram numa máquina e um equipamento. Para tanto, temos uma chave fusível na nossa subestação, na nossa cabine primária. Elas usualmente são de base polimérica ou de porcelana. Vamos então olhar na nossa subestação, a nossa cabine primária.
perceba a nossa cabine primária e a localização da nossa chave fusível, que pode ser então em base polimérica ou de porcelana. Olhando mais de perto essa chave fusível, ela então se fundirá quando ocorrer uma sobrecarga, quando ocorrer ali um curto-circuito no transformador ou em um equipamento que o consumo possa ser muito acima do calculado e acima do previsto. Em toda manutenção preventiva de subestação, de cabine primária de uma organização produtiva, de uma fábrica, devemos verificar os condutores de média tensão. Afinal de contas, estes condutores possuem diversos níveis de isolação. Porém, temos que verificar se não há fuga nessa isolação, pois em caso de fuga, ocorrerá ali um aquecimento do condutor e, além disso, poderemos ter ali perda de energia e gasto financeiro em virtude de escape de energia através da perda de isolação do cabo elétrico, do condutor elétrico. As extremidades dos condutores possuem terminais chamados muflas ou muflas terminais. Elas então fazem o isolamento entre cabos, condutores e barramentos, e elas são então, por definição, utilizadas onde ocorre uma mudança de resistividade. Afinal, quando um cabeamento é conectado a uma borneira, ali existe um ponto de mudança de resistividade. Toda a mufla terminal possui sempre a mesma característica, ou seja, ela possui um aterramento, uma saia isolante e um conector. E são sempre então utilizadas individualmente em cada ponta de terminal, em cada ponta de cabo, sendo fabricadas em materiais cerâmicos ou poliméricos. Então, uma subestação necessita de para-raio, fusível. E como podemos verificar a tensão e a corrente em uma subestação? Perceba então que existem dispositivos chamados transformadores de potencial e transformador de corrente. Um transformador de potencial, também chamado de TP, ele alimenta e verifica as medições de tensão na entrada de uma cabine. Com ele é o dispositivo que alimenta o aparelho de medição da tensão de uma cabine primária. E a corrente que é consumida? A corrente que é consumida é alimentada através de um transformador de corrente chamado TC. Ele então mede a corrente que está sendo consumida pela cabine primária. E como fusíveis são utilizados em condições de cargas repentinas, de sobrecargas repentinas, necessitaremos ali de disjuntor para evitar cargas mais lentas, sobrecargas mais lentas. Um dos disjuntores utilizados em subestações é o disjuntor de média tensão chamado PVO, disjuntor de pequeno volume de óleo, onde ele utiliza o óleo para extinguir o arco voltaico entre os contatos. Esse disjuntor PVO então possui ali contatos. Mostraremos aqui como funciona. Ele possui aqui temos então um disjuntor atracado, funcionando, operante, onde os contatos estão ali operantes. Ocorre o contato e está passando carga entre os contatos. Caso ocorra ali uma sobrecarga sobre o disjuntor, os contatos abrirão. Nessa condição, por estarmos trabalhando com média tensão, ocorreria ali um faiscamento, um arco voltaico entre os contatos. Mas esse disjuntor PVO possui um óleo, onde um jato de óleo fluirá entre os contatos, impedindo o arco voltaico, o faiscamento. Esse tipo de disjuntor PVO
por utilizar óleo para refrigerar os contatos durante a abertura, necessita de coleta do óleo do disjuntor para análise de pH, análise física, química e cromatográfica desse óleo. Afinal de contas, é o óleo que garante que não ocorrerá o arco voltaico durante a abertura. Usualmente, disjuntores PVO são fabricados para operarem em 10.000 aberturas, em 10.000 rupturas de abertura. Cabines primárias, além de utilizar o disjuntor PVO a óleo, utilizam também o disjuntor de média tensão a vácuo. Esse disjuntor a vácuo, ele se baseia na condição que na abertura dos contatos ocorra ali uma rápida rotação entre contatos, gerando um vácuo e impedindo que ocorra então uma abertura de arco voltaico, garantindo ali uma longa ciclagem de abertura. Usualmente, disjuntores de média tensão a vácuo também são fabricados para 10.000 rupturas, 10.000 aberturas. Agora você já conhece os principais itens que necessitam de manutenção preventiva em uma cabine primária, em uma subestação em sua fábrica. Porém, a manutenção preventiva em uma cabine primária, em uma subestação, devem ser feitas de modo terceirizado por empresas especializadas nesse assunto e certificadas. Para tanto, é necessário que você amplie seus conhecimentos através das normas ABNT relacionadas a subestações e cabine primárias. Lembrando, a ABNT significa Associação Brasileira de Normas Técnicas, ou seja, toda a manutenção e funcionamento de uma operação e funcionamento de uma subestação, de uma cabine primária é normalizado. Temos então a NBR 14039, que trata de instalações elétricas de média tensão. Normaliza as instalações elétricas de média tensão. Temos também a ABNT NBR 5410, que trata da segurança de pessoas e o funcionamento adequado de uma cabine primária, de uma subestação. Temos também a ABNT NBR 15751, que trata do aterramento da subestação, que estão sujeitas a solicitações industriais, a condições de produção. Perceba que o aterramento, a segurança em uma instalação é todo normatizado e necessitará de uma equipe bem conceituada e com conhecimento específico nessa área. E temos também a norma regulamentadora 10, que trata da implementação de medidas de controle e sistemas preventivos em uma cabine primária. Lembrando, as NRs possuem poder de lei. NRs são normas regulamentadoras com poder de lei. Elas regulamentam e fornecem orientações sobre procedimentos obrigatórios relacionados à segurança e saúde do trabalhador, segundo a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. E, portanto, a NR10 é uma norma reguladora com poder de lei. É muito importante isso. Leia essas normas e pesquise quais são as empresas que tratam de manutenção preventiva de cabine primária que irão trabalhar com a sua organização produtiva. E o Engenharia Carga Rápida Tech fica por aqui e que hoje apresentou o tema Manutenção de Cabines Primárias Industriais, solicitada pelo Jackson. Solicite o seu tema de campo para o Engenharia Carga Rápida Tech através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com
ou solicite o seu tema de campo através de uma gravação por WhatsApp, através do número 013 99745 1238. Agora, deixe o seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso. Não esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida. Afinal, é de graça e você receberá todas as novidades em tempo real. E lembrando, o Engenharia Carga Rápida Tech aborda temas que não são falados e tratados no seu curso de engenharia, porém serão muito importantes durante a sua vida profissional e durante o seu estágio. E o Engenharia Carga Rápida Tech termina aqui. E agora vem a pergunta carga rápida. Existe alguma coisa mais prazerosa que o Engenharia Carga Rápida Tech? Desconheço. Inscreva-se no canal Engenharia Carga Rápida. Acompanhe a página do Facebook do Engenharia Carga Rápida. Acompanhe o Engenharia Carga Rápida no Google+. E acompanhe o Engenharia Carga Rápida no Twitter.